Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa 9ª aula do curso, intitulada Estratégias de Tradução e de Interpretação. Nós vamos conversar um pouco, especialmente, sobre estratégias de interpretação simultânea. Já vimos os conceitos de tradução, os conceitos de interpretação, as dificuldades, os desafios que cada uma dessas atividades nos coloca enquanto intérpretes, e eu preparei um conteúdo mais do que especial para a gente conversar um pouco sobre estratégia de tradução e de interpretação no tocante às de interpretação simultânea. Primeiro, quando a gente pensa em estratégia, a gente vai entender que é uma ação deliberada, consciente, com um determinado fim. Ou seja, eu não posso chamar improviso de estratégia. Eu não posso dizer que aquilo que eu fiz no susto, que aquilo que eu não sabia foi algo estratégico. Não, isso é um reflexo, um improviso, às vezes que dá certo, às vezes que não dá certo, mas isso não é estratégico. Por quê? Para ser estratégia, a gente precisa dizer que foi consciente, que foi deliberado, que foi premeditado. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a sair um pouco do improviso, do susto. Por mais que o improviso faça parte da interpretação, a gente constantemente lida com elementos, temas, desde itens lexicais até conteúdos mesmo, que a gente não tem um conhecimento prévio. Então, improvisar de alguma forma faz parte da interpretação simultânea. Só que até para improvisar, nós precisamos de estratégia. Nós precisamos de estratégias para dizer isso pode, isso não pode, isso dá certo, isso não vai dar certo. Então, a gente tem uma visão mais consciente do nosso trabalho. Quando a gente pesquisa sobre estratégias de interpretação, a gente se depara na literatura, se você digitar no Google assim, estratégias de interpretação de português para Libras, ou de Libras para a língua portuguesa, a gente vai encontrar com muita frequência esses 3 primeiros itens. A relação do intérprete com a língua, do intérprete com os outros e do intérprete com o ambiente. Por exemplo, toda vez que a gente fala de manobras linguísticas, é uma interrogação, como que faz? É uma frase afirmativa. Como que eu faço? Eu estou falando de estratégias linguísticas, de ações conscientes e deliberadas que eu tomo a partir da minha relação enquanto intérprete com a língua. E isso a literatura tem respondido de maneira satisfatória e até abundante. Um segundo ponto que a gente considera, que a gente encontra na literatura, é a relação do intérprete com os outros. Então, assim, como que fica a minha relação com a audiência surda? Eu posso perguntar, eu não posso perguntar? Como que fica a minha relação com o orador, com aquele que está conduzindo o culto, a missa, o meu momento de fé? Pode haver interação? Então, alguns materiais vão sugerir estratégias justamente para a gente dizer da relação do intérprete com essas outras pessoas. Um terceiro elemento também importante é a relação do intérprete com o ambiente. E quando a gente fala de ambiente, a gente vai considerar a tecnologia, o posicionamento. Todas essas relações são importantes e fazem parte desse pensamento estratégico que nós, intérpretes, precisamos desenvolver. Só que um elemento que eu constantemente sinto falta na literatura é o elemento da relação do intérprete consigo. E isso eu vejo que, por vezes, a literatura negligencia esse elemento. Então, a gente pensa, vamos pensar no intérprete com a língua, com a Libras, com o português, o intérprete com os outros, o intérprete com o ambiente, o seu posicionamento, os aspectos tecnológicos do trabalho. Mas a pergunta que eu faço é, e o intérprete consigo? Será que o intérprete tem algo a dizer sobre essa relação consigo mesmo durante a interpretação, o seu medo, o seu nervosismo, a sua ansiedade? Será que conta? Será que atrapalha? Será que se o intérprete ficar emocionado gera algum efeito, até mesmo na língua e no outro, no ambiente, etc? Então, esse elemento, que muitas vezes não é abordado, é aquilo que eu quero trazer também à tona para vocês. Apesar da gente poder discutir todos esses elementos, do intérprete, a língua, os outros, o ambiente, eu quero discutir também a importância da nossa relação com a gente mesmo enquanto intérpretes. O que a gente sente? O que você pensa? E isso é importante para a gente. E para isso, eu formulei um material super bacana, que é o material de referência para a nossa aula. Esse livro se chama 101 Estratégias de Interpretação, o Guia do Intérprete Simultâneo Libras Português.
E então eu consegui catalogar não 10, não 15, não 22, não 77, não 89, mas 101 estratégias que são usadas pelos intérpretes, que podem ser usadas por nós, intérpretes, para a interpretação simultânea. Sendo, perceba a divisão didática que foi feita, 26 estratégias antes da interpretação, ou seja, antes de eu interpretar efetivamente, eu posso fazer alguma coisa? Pode fazer muita coisa. Temos aqui 26 coisas que a gente pode fazer antes de iniciarmos a nossa interpretação, porque a gente se apega demais ao material, dizendo assim, se tiver material, então eu interpreto, se não tiver material, a culpa de eu não ir bem é por conta do material. E a pergunta que eu faço assim, será? Assim, eu concordo, e nós concordamos, enquanto intérpretes, que o material é importante, só que a gente precisa colocar as coisas em seus devidos lugares. Por quê? O fato do material ser importante não anula, por exemplo, 25 outras coisas que eu posso fazer antes de interpretar, mesmo sem acesso ao material, Então, a gente precisa tomar cuidado para o material não ocupar uma centralidade indevida. Porque se a gente argumenta assim, se eu recebo material eu vou bem, se eu não recebo material eu vou mal, isso é uma simplificação muito grotesca. De 101 coisas que eu posso fazer, eu estou colocando toda a minha interpretação em torno de uma. Felipe, então, acesso ao material é ruim? Não, acessar ao material é excelente. Só que eu preciso que a gente pense o seguinte, eu vejo muitos intérpretes reclamando assim, nossa, eu não tive acesso ao material, e aí eu não pesquisei sinal, e aí eu não sabia, e aí não sei o que eu me perdi e tal. E é uma queixa válida. Só que a pergunta é, se te desse o material, sua interpretação seria maravilhosa, de verdade? Será que você ficaria mais fluente, usaria mais classificadores? Será que todos os surdos iriam te entender? E a gente já discutiu se o entendimento do surdo ou não é uma questão central para a interpretação e merece discussão mesmo. Só que, assim, eu percebo que o material, ele gera muito mais um efeito de conforto psicológico, que é importante, mas não pode ser tão central assim, do que efetivo. Porque se eu tenho material com antecedência, aí, sei lá, eu pesquiso o sinal do sacerdote, eu pesquiso o sinal daquela cidade, beleza. Agora, só porque eu sei sinal e eu vou usar esse sinal, significa que minha interpretação é boa? Não. Só que a gente pensa que sim. E o contrário também é verdadeiro. A gente acredita que se eu não souber o sinal do sacerdote ou se eu não souber o sinal da cidade, a minha interpretação é ruim. E aí a gente fracassa muito enquanto intérprete. Então, o que eu preciso chamar a nossa atenção? É que se tiver o material, muito bom. Se não tiver o material, muito bom também, porque tem 25 outras coisas que eu posso fazer. A nossa noção de qualidade da interpretação não pode estar baseada na quantidade de sinais que eu sei. Porque é aquilo que a gente conversou. Se eu sei apenas 1000 sinais e não sei estratégias de interpretação, eu não saio do lugar. Eu posso decorar o Capovilla todo, mas eu não vou sair do lugar se eu souber 1000 sinais. Mas se eu souber 5 sinais e souber estratégias de interpretação, aí eu vou muito longe. Porque a discussão não pode estar centrada em um aspecto quantitativo. Quantos sinais você sabe? Você sabe o sinal do sacerdote? Você sabe aquele sinal? Não vai adiantar muita coisa. Aí você vai dizer para você mesmo, eu fiz o sinal, então todo mundo entendeu. Às vezes nem conhecia esse sinal. Se conheceu, aprendeu naquele culto, naquela missa, naquele momento religioso, acabou ali, esqueceu. E as outras coisas? A sua estrutura linguística, a sua proficiência. Então, o sucesso da interpretação, ele vai estar muito mais atrelado à nossa proficiência em interpretação, o nosso domínio de Libras, o nosso domínio da língua portuguesa, do que no fato de eu saber ou não o sinal do sacerdote, que eu fiquei chateado e culpei o pastor e o padre por não me mandar com antecedência. Então, a gente pode pedir, continue pedindo, mas tenha uma consciência de que esse não pode ser o elemento decisivo. Até hoje foi. Até hoje você diz, eu fui bem porque eu recebi material e eu não fui bem porque eu não recebi o material. Mas a partir de hoje, esse não pode ser o elemento decisivo. O material pode contribuir, mas ele não deve ser esse elemento central. E aí a gente começa a pensar diferente. Então, além do material, tem 25 outras coisas que a gente pode fazer. Durante a interpretação, eu cataloguei 65 estratégias.
Vejam só que interessante. E depois a interpretação. Será que a gente pode fazer alguma coisa? A gente pode fazer muita coisa. Eu cataloguei as 10 principais coisas que a gente pode fazer. E aí, ao longo dessa aula, a gente vai pensar sobre algumas estratégias aplicadas à tradução e interpretação religiosa. Uma estratégia central que a gente pode aplicar é a verificação do ambiente. E o nosso posicionamento no ambiente precisa ser estratégico, porque quando a gente vai interpretar numa igreja, em um local de fé, a gente precisa pensar em aspectos mais claros, que a gente já pensa, será que minha visibilidade está boa? Né? Não vai dar para o surdo sentar muito longe de mim, vai ter um telão projetando? Então, esses aspectos a gente mais ou menos, mesmo sem saber a parte técnica, assim, de cor, a gente faz alguma coisa da visibilidade. Mas tem outros aspectos que a gente negligencia. Por exemplo, será que a gente vai ficar sempre perto da porta? É uma boa ideia? Por conta da passagem, a gente sabe que, inevitavelmente, as pessoas passam. Mas será que tem como eu reduzir? Zerar é difícil mesmo. A gente fazer algo com certeza absoluta. Só se a gente trancar a porta da sala e ficarmos numa sala, só a gente e o nosso público. Mas não tendo essa possibilidade, o que eu posso fazer? A iluminação, o retorno está adequado? Será que se eu ficar perto da bateria vai prejudicar eu ouvir? Será que vai ter um retorno para mim? Então a gente vai começar a pensar o ambiente, o nosso posicionamento estratégico, através dessa verificação do ambiente, de uma forma diferente que a gente havia pensado. E não tem uma receita do tipo assim, faça isso e vai dar certo. Porque cada igreja é diferente, cada congregação é diferente, cada lugar é diferente. Não tem como a gente dizer que vai ser sempre assim ou sempre assado. Mas em pé e sentado varia. Tem instituições, congregações religiosas que por tradição, os intérpretes ficam sentados. Tem outras congregações que ficam em pé. Tem congregações que ficam até do lado. Então, a gente vai variar desse local de fé. Só que, mesmo com essas considerações, a gente precisa aprender a colocar mais elementos na lista. E aprender também com a nossa experiência. Dizer assim, olha, na interpretação passada, eu fiz isso e não foi legal, do ponto de vista de posicionamento. Será o que eu posso mudar para eu não ficar repetindo o mesmo erro? Então, a verificação do ambiente é um aspecto muito importante para o nosso trabalho enquanto intérpretes. Uma estratégia que talvez vocês conheçam é a estratégia dos hipônimos e dos hiperônimos, da hiponímia e da hiperonímia. O hiper, como o nome sugere, é algo maior, grande. Hiper. O hipo é a parte pequena, do ponto de vista etimológico da palavra. Hiper e hipo. E do ponto de vista funcional, o que é isso? São fenômenos da semântica, de sentidos, hiperônimo e hipônimo. Significa que não é porque eu não sei um sinal específico que a minha interpretação está perdida. Por exemplo, lembra do caso do sacerdote? Citou um sacerdote, citou um rei, citou um juiz. Eu não sei, não dá para saber mesmo os sinais de todos os juízes, assim, de cor da Bíblia, todos os profetas, etc. Mas o que a gente pode fazer? Usar os hiperônimos. Então, se me falou Samuel, só que eu não sei o sinal de Samuel, mas eu sei que Samuel foi sacerdote, eu posso usar o sinal de sacerdote. Apesar de que a gente conhece o sinal de Samuel. Samuel assim e sacerdote assim, por conta das estolas, da estola sacerdotal, em que ficava 2 pedras, Urim e Tumim, que eram usadas para consultar Deus. Então, sacerdote e Samuel. Não sei sinal de Samuel, eu vou usar sacerdote. Sacerdote é o hiperônimo. Felipe, então toda vez que eu tiver a palavra sacerdote, ela vai ser um hiperônimo? Não. Nenhuma palavra é hiperônimo por definição, ou hipônima por definição. Essa palavra só é em relação. Vejam o esquema a seguir. Insetos é hiperônimo de borboleta, mosca e mosquito. Agora, sempre a palavra inseto vai ser hiperônimo? Não. Quando eu comparo inseto com seres vivos são o hiperônimo e inseto é o hipônimo. Então, a palavra inseto, se eu comparo a borboleta, a mosca ou o mosquito, inseto é o hiperônimo. É essa palavra que contém esse sentido maior de todas as outras. Mas se eu comparo a palavra inseto com a palavra ser vivo, inseto vira hipônimo de ser vivo. Então, nenhuma palavra é hipônima ou hiperônima por si mesma. Ela precisa de estar em relação. E quando a gente ouvir as palavras, os discursos, etc., a gente precisa inferir através do nosso conhecimento bíblico, conhecimento religioso, conhecimento teológico, que sentido essa palavra traz. É óbvio que a gente não conhece tudo, mas aquilo que a gente conhece não pode ser uma pedra de tropeço, porque
ouço a queixa de muitos intérpretes assim, eu interpreto bem, mas a hora que chega numa palavra que eu não conheço, eu não sei o que fazer. A gente pode usar hiperônimos e hipônimos como estratégia. E tem uma tendência muito interessante na interpretação sobre a recorrência de hipônimos e de hiperônimos. A gente percebe que a língua de sinais, quando a gente sinaliza em Libras, usa muito mais hipônimos, e na língua portuguesa a gente usa muito mais hiperônimos. Como assim, professor? Basta a gente pensar na lógica, que inclusive que é a lógica morfológica, olha que nome chique, que são os mecanismos de composição dos sinais da língua de sinais. Maçã, a gente tem massa, ou sinal de frutas, maçã, diversos. Insetos, a gente tem formiga, diverso, ou barato, diverso, ou outro elemento, diverso. Animais domésticos, cachorro, diverso. O que eu quero dizer? Enquanto na língua portuguesa eu consigo ter um termo genérico, na língua de sinais, para eu chegar nesse mesmo termo genérico, eu sou obrigado, pela lógica da própria língua, de escolher um elemento e dizer, assim como há esse elemento, há outros. Animais aquáticos, peixe, diversos. Perceberam? Que a língua de sinais, ela escolhe um elemento, como exemplo, e diz, assim como há esse, há outros. Animais domésticos, cachorro, diversos. Animais aéreos ou aves, pássaro, uma espécie, diversos. Então, insetos, né? Não tem um sinal puro, desconectado dos exemplos que ilustre os insetos. Eu sou obrigado a citar ou formiga, vários, ou um outro inseto, barata, vários. Perceberam que interessante? Então, a gente percebe que, por uma lógica morfológica da língua brasileira de sinais, é muito mais comum que eu use hipônimos. E já na língua portuguesa, é muito mais comum que eu use hiperônimo. Então, se alguém sinalizar isso, eu não vou traduzir peixe-vares. Eu vou traduzir animais aquáticos, perceberam? Se alguém sinalizar isso, eu não vou traduzir cachorro-vares. Eu vou traduzir animais domésticos. Então, o português, ele vai ter uma tendência aos grupos mais genéricos, digamos assim, e na língua de sinais, eu vou ter uma tendência aos grupos mais específicos, a nomeação, a sinalização daqueles elementos, por uma questão da própria língua. Viu que interessante? Um efeito que a gente precisa buscar é o que está contido na teoria da semelhança interpretativa. Eu me recordo que um dia uma pessoa surda foi almoçar em casa, na minha casa, e aí a minha avó fez a comida. E aí, quando a minha avó fez a comida e nos serviu, ele comeu, estava satisfeito, e aí ela disse assim, olha, desculpa, a comida é muito simples. Eu traduzi, desculpa, a comida é muito simples, simples ou simples. E aí ele respondeu assim, perceba, quando eu olho esse sinal, a primeira palavra que vem na nossa mente é normal. Só que se eu digo assim, a minha avó diz, a comida é muito simples, e eu respondo, ele falou que é normal, normal. Eu gero um problema. Por quê? Na língua de sinais, isso tem um sentido. No português tem outro. Quando alguém me oferece uma comida e diz assim, desculpa, a comida é muito simples, e eu digo assim, normal. Eu estou dizendo assim, normal, na casa de pobre tem comida de pobre. Não esperava nada diferente. Vindo de você é normal. Não me surpreende, é isso mesmo. Eu não esperava uma comida sofisticada. Eu pensei em comer comida simples mesmo. Percebam que a palavra normal, em língua portuguesa, traz esse efeito de interpretação, de contexto. Só que na língua de sinais não é esse efeito que isso gera. Quando a gente pede desculpa para um surdo, comete um erro e pede desculpa, normalmente o surdo responde assim, normal. Só que esse normal não é assim, normal, você erra mesmo, eu já esperava. Não é esse tom, não é esse efeito e não é essa palavra em português que traduz essa ideia. Então, quando a minha avó disse assim, desculpa, a comida é simples, e ele sinalizou, eu usei a estratégia intitulada semelhança interpretativa, que o efeito deve ser igual, não necessariamente a palavra. Em língua de sinais, quando alguém pede desculpa ou fala que ofereceu uma comida muito simples e a pessoa responde isso, ela não quer dizer a palavra normal. Uma das possibilidades de tradução foi a que eu usei em fração de segundos e eu traduzi da seguinte forma: imagina, a comida está uma delícia. Perceberam? Felipe, mas isso pode? Isso deve. Como que é o nome disso? Semelhança interpretativa. Porque a gente não vai partir do pressuposto que interpretar é dar nome para o sinal. Isso não é um processo que a gente entende de equivalência dinâmica de interpretação. Isso é um processo muito raso, de ver um sinal e dar um nome. Até porque isso pode gerar um outro efeito que não pretendido. Então, a teoria da semelhança interpretativa,
A gente não está falando de semelhança de interpretação dessa interpretação. A gente está falando dessa interpretação, que em língua de sinais, quando eu faço esse sinal, o que o público interpreta? Como que os surdos entendem? É com essa ideia de anormal, é assim mesmo? De nenhuma forma. Quando eu uso esse sinal, por exemplo, desculpa, eu errei com você, e o surdo responde assim, normal, a gente traduz como tranquilo, imagina, tá tudo bem. Na língua portuguesa, o que eu preciso recriar é isso. Eu preciso recriar o efeito, a interpretação que os surdos têm, eu preciso recriar para a língua portuguesa. Se eu não recriar isso, eu gero um problema. Como que é o nome disso? Semelhança interpretativa. E aí fica uma reflexão da importância da gente estudar Libras. A gente, enquanto intérpretes, a gente precisa se aprofundar no estudo da língua brasileira de sinais e precisa se aprofundar também no estudo da língua portuguesa. Isso é mais ou menos consenso. Toda vez que eu falo isso, todo mundo concorda. Mas eu percebo que existe uma coisa que está muito mais no discurso do que nas atitudes. Nós, intérpretes, adoramos falar assim, a intérprete tem que estudar a vida toda. Por quê? Porque a língua é viva. Como a língua é viva, a gente adora falar que a língua é viva, porque a língua é viva, e aí a gente estuda a vida toda. Mas eu faço uma pergunta sincera. Você vê os intérpretes estudando? E não precisa ir no outro, não. Você estuda mesmo, tanto assim? A minoria da minoria da minoria da minoria da minoria tenta estudar. Só que a maioria da maioria da maioria da maioria de nós intérpretes, a gente adora falar que a gente estuda a vida toda, a gente adora falar que a língua é viva e por isso que precisa estudar, porque tem sinal novo. Então a gente tem um discurso muito pronto, mas esse discurso não reflete muitas vezes na nossa realidade. Então, quando a gente opta por fazer um curso como que estamos fazendo hoje, a gente está respondendo e a gente está alinhando as nossas atitudes com o nosso discurso. E aí acabou esse curso, eu não preciso mais estudar? Precisa sim, nós precisamos. Nós, professores, estudamos, nós, intérpretes, estudamos, nós que somos intérpretes e professores, tem muitos professores de Libras, de tradução, fazendo curso com a gente, muitos intérpretes, assim como vocês fazem curso, nós fazemos curso, e esse é um bom sinal. Um bom professor é aquele que estuda, um bom intérprete é aquele que estuda. Então, a gente precisa, primeiro ponto, estudar. E uma segunda coisa, tão importante quanto, é o que eu estudo. Será que estudar Libras é decorar sinal? A gente viu que não é esse o caminho. Será que estudar português é pegar a apostila de ensino médio e ficar aprendendo o uso de crase? Não. Isso está muito mais voltado para uma formação de tradutores que vão lidar com a língua escrita. Aí eu vou ter uso de vírgula, ação subordinada, positiva, põe vírgula, não põe vírgula, que é uma discussão de tradução no sentido de escrita. Agora, o que é o português para intérprete, Felipe? Se não é crase, se não é vírgula, o que é a língua portuguesa para intérprete? O português para o intérprete, primeiro, está voltado no português oral. E, normalmente, quando a gente estuda a língua portuguesa, 99% dos conteúdos são sobre o português escrito. Sei lá, redação, gramática, etc., que são próprias da língua escrita, mas quando a gente fala, a gente não segue essas regras. Não é porque é um desvio ou é algo errado, é porque, naturalmente, a fala e a escrita se organizam de formas diferentes. E nós, intérpretes, lidamos com a língua falada, que está sendo organizada de uma maneira diferente daquela que é escrita. Que é escrita, porque não tem nada mais chato do que uma pessoa que fala parecendo como que escreve. Por exemplo, vale a pena lembrar que nós somos isso. Quem é que fala vale a pena lembrar? Sabe? Talvez em um tom, em um contexto específico. Agora, a expressão vale a pena lembrar por conseguinte. Pelo amor de Deus, quem fala por conseguinte? Não que você não possa falar em um contexto extremamente formal e etc. Só que a gente precisa ter em mente que interpretar não é ler um texto escrito. Interpretar é formular um texto, mas um texto de lógica oral, porque o surdo está falando. Quando o surdo está sinalizando língua de sinais e a gente está interpretando, ele não está fazendo um texto escrito. Ele está sinalizando, ele está expondo, ele está se expressando por meio da fala. O surdo está falando, e é uma fala oral. E eu não posso enquadrar essa fala oral numa lógica escrita. Eu não posso falar, sei lá, por conseguinte, etc, etc. Salvo em 0,0001% dos contextos. Então, isso nos leva a entender que o português para o intérprete é o estudo de uma língua oral. E isso a gente vê com pouca frequência. A gente estuda muito mais regra gramatical, uso de vírgula, acentuação, etc., que é bom para tradutores, mas para intérpretes é algo que não conversa diretamente com a nossa necessidade. A sinestesia, que é essa estratégia ao lado, ela é uma estratégia interessante, especialmente para a gente do contexto religioso. Por quê? Quando a gente vê formações de intérpretes, a gente percebe uma dicotomia que, na minha opinião, não precisa ser tão dicotômico assim.
que é o quê? Olha, a gente sabe que o contexto religioso envolve comunhão. Nós, intérpretes, muitas vezes não somos apenas intérpretes, somos intérpretes participantes do culto, da missa, da liturgia, do momento de fé. Então, como intérprete participante, eu não estou tão isento assim. Normalmente a gente é voluntário, a gente faz porque é a nossa fé, tem o objetivo de evangelismo. Então, tem tantas questões pessoais nossas naquilo que é feito, e aí uma formação mais fria vai dizer assim, separa emoção de um lado, libras do outro. Comunhão com Deus de um lado e libras do outro. Separa. E essas coisas não são tão separáveis assim. Nem se você quiser dá para separar. Dá para você fingir que está fazendo isso muito bem. Mas o que eu quero propor, justamente com a estratégia da sinestesia, é você conciliar esses elementos ao seu favor. Ao invés de você tentar reprimir, é claro que em uma parte é saudável. Por exemplo, eu vou chorar, eu estou muito emocionado, eu estou fragilizado, você precisa até sentar para você não cair. Recomendo, inclusive, que você se acalme. Agora, em condições um pouco mais frequentes, que a gente sente comunhão, a gente sente o agir de Deus, será que eu vou negligenciar isso? Será que eu vou fingir que isso não está acontecendo, porque eu sou frio? Eu não vou me haver com isso. Não é essa a resposta. E a estratégia da sinestesia é justamente você usar como combustível motor o que vai mover a sua interpretação para a língua de sinais, esse sentimento. Porque se você está em comunhão, se a igreja está em comunhão, se o pastor ou o padre está em comunhão, se todo mundo está em comunhão, essa comunhão, que ela é transmitida também pela língua, pela operação do Espírito Santo, e aí cabe toda uma teologia, mas assim, os aspectos linguísticos que a gente vai falando e vai tendo comunhão com Deus, isso precisa ser transmitido para o surdo. Então, você estar em comunhão não é algo que deve ser reprimido, ou assim, extraído da sua experiência da interpretação, é algo que deve ser integrado. Olha que interessante, porque você não está falando de um sentimento que é só seu, é um sentimento comum, e esse sentimento comum deve, ou é interessante que perpasse os surdos também. Então a sinestesia é esses sentimentos que eu estou vivenciando, que é a alegria de Jesus, que é a alegria de Deus, que é a verdade do Evangelho, a alegria do Espírito Santo, etc, 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 eles podem ser expressos, mas não necessariamente em sinais falando de mim, eu estou feliz. Não, você vai, por exemplo, você está interpretando um louvor, e a igreja toda tem comunhão, e você tem comunhão, você vai expressar isso de uma maneira diferente que seria só você em casa gravando um vídeo. Por exemplo, tem uma diferença, que seria uma diferença prosódica, uma diferença de fé, uma diferença dessa intensidade que a gente vivencia isso. Então, a minha proposta é, você está em comunhão com Deus, é um momento bom, talvez alguém vai dizer, reprima, saia. Não, não reprima, sinta isso e transmita isso sem falar de você. Eu estou em comunhão. Você consegue demonstrar, isso é muito nítido. Sabe uma pregação? Quando o pregador está em comunhão e o pregador não está em comunhão, eu tenho certeza que vocês já viram isso. Um pregador em comunhão, trazendo uma palavra, e aí algumas pessoas vão dizer que ele estava no espírito, etc. E um pregador que não está em comunhão, trazendo as mesmas palavras. Vocês percebem que não é uma palavra específica que ele diz, mas um aspecto que transcende o uso das próprias palavras, e isso que é a comunhão no contexto religioso. É um combustível motor que te ajuda a continuar, tanto a longo prazo quanto a curto prazo, porque eu sei que tem muitos intérpretes que interpretam sozinhos, há 1 hora, 2 horas, 3 horas, e assim, é muito desgastante. E assim, o ideal é que isso não aconteça, mas já que acontece, o que pode nos sustentar nesses momentos? A sinestesia. O fato de você estar ligado com algo maior. O fato de você estar sendo alimentado, mesmo que você não mostre por meio de um sinal específico isso, mas você está sendo alimentado por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, pela sua fé, e tudo isso compõe. Então, a nossa proposta, inclusive a sua estratégia que eu registrei no livro, não é uma proposta de desintegração, de dizer assim, eu sou uma pessoa religiosa, faz parte de mim, de quem eu sou, e isso precisa ser desintegrado. Não, isso precisa ser integrado na minha interpretação, porque faz parte daquele contexto, daquele meio. Olha que interessante. E aí, uma estratégia muito bacana é a estratégia do espelhamento. Quando o intérprete está no turno, sinalizando, e ele esquece um sinal, a gente já sabe mais ou menos, dá uma cola em língua de sinais. Ah, como é que é sacerdote? Sacerdote é assim. Aí o intérprete de lá copia. O nome disso é espelhamento. Só que o espelhamento pode ser mais sofisticado, e aí a gente já começa a encontrar limitações, que a gente acha que espelhar é só passar cola de sinal. É também. Mas, além disso, o que a gente pode fazer? Sinalizar uma frase, porque na nossa cabeça de ouvintes, o sinal resolve tudo. Então, a interpretação está assim, tá um fiasco.
Mas aí eu não sei sinal de Samuel, aí quando eu fiz sinal de Samuel, a interpretação ficou boa. Não, o que Samuel está fazendo? Ele foi, ele voltou, ele ungiu Davi, o que está acontecendo? Então, o espelhamento, além de um sinal, ele pode ser de frase. Então, espelha um cenário. Diz assim, olha, Davi estava aqui, a gente pode classificar Davi assim, porque ele é baixinho. Davi estava aqui, Samuel chega com um chifre, perceba, Samuel chega com um chifre e unge a Davi. Quando você sinaliza uma frase, você espelha para ele essa estrutura da frase, isso é espelhamento também. E a gente tem pouco costume de fazer, porque a gente acha que o máximo que a gente pode fazer é espelhar um sinal. Não, a gente pode espelhar uma frase, a gente pode espelhar a expressão. Às vezes o intérprete do turno está exagerando a expressão, está com falta. A gente pode sinalizar novamente com a expressão para que ele possa se inteirar desse contexto, que às vezes a gente perde mesmo. Então, o espelhamento é uma estratégia de interpretação fundamental, que serve inclusive para intérpretes surdos. Experimente um dia na sua igreja, deixar um surdo fazer a interpretação com espelhamento, porque você vai interpretar, por exemplo, Samuel chegou. E o surdo, vendo essa sinalização, se ele for bom em língua de sinais, ele vai corrigir a sua interpretação naturalizando-a. Então, ao invés dele sinalizar igualzinho você diz com essa expressão, ele vai sinalizar assim. Perceberam? Ele espelhou e corrigiu. Então, o espelhamento é uma estratégia riquíssima que dá para a gente usar com ouvintes, com surdos, com intérpretes surdos, com colegas surdos, ouvintes de surdo para surdo, de surdo para ouvinte, de ouvinte para surdo, etc, etc, etc. Só que muitas vezes, a gente não explora essa estratégia o quanto ela poderia ser explorada. A gente faz, com mais frequência do que a gente imagina, a metatradução, que é, como a gente já viu, a tradução de um texto já traduzido. Quando eu tenho um par linguístico, por exemplo, português para Libras, eu chamo de tradução. Pego da língua portuguesa e coloco em Libras. Só que na igreja, quando a gente, por exemplo, tem um texto bíblico e a gente passa esse texto bíblico para Libras, a gente pode pensar que é uma tradução, porque eu estou vendo português e passando para outra língua, que é Libras. Mas, na verdade, é uma metatradução. O que é a metatradução? É traduzir um texto que já foi traduzido, que já está traduzido. Então, por exemplo, a Bíblia está aqui em português, não é verdade? Mas ela foi escrita originalmente em língua portuguesa? Não. Foi escrita lá em grego, hebraico, latim. Latim não. Grego, Novo Testamento em grego, Antigo Testamento hebraico e aramaico. Então, essas são as línguas que foram escritas a Bíblia originalmente. Desse original foi traduzido para o português e do português agora eu estou traduzindo para Libras. Então eu tenho aqui um processo trilingüe. O nome disso é metatradução. Então toda vez que projeta lá Salmos 23, Senhor meu pastor, e você traduz esse salmo para Libras, você acredita que é só uma tradução, mas na verdade é uma metatradução, porque esse texto não é original, esse texto já é a tradução de outro. Perceberam? Olha que chique. Metatradução. E às vezes, se for um evento maior, pode cantar uma canção em inglês. Muitas igrejas, principalmente no Natal, adotam algumas músicas em língua inglesa. E aí, o que a gente faz? Uma estratégia que dá para a gente fazer é imprimir o texto em inglês, da música, no caso, a tradução em português, item por item lá, ou frase por frase, né? Bem pareado assim. E aí eu preciso ter pelo menos uma noção. Se eu souber zero inglês, não vai dar certo. Mas se eu tiver uma noção de inglês e praticar antes, ver o vídeo no YouTube com legenda e praticar, eu chego no momento e consigo fazer uma metatradução, que é o quê? Vai estar sendo cantado em inglês, aí eu preciso de pelo menos 2 intérpretes. Um intérprete para ficar no turno, sinalizando, e o outro intérprete vai estar com a letra em inglês e o português. Então, o intérprete vai ouvir, sei lá, God, love, não sei o que, Deus ama, não sei o que lá. Ele vai ver a palavra Deus ama e vai sinalizar, Deus ama. A partir dessa tradução do inglês para o português, o intérprete do palco vai pegar essa tradução do inglês, português, Libras e espelhar. Então, como que funciona? Quem está embaixo vai ler em inglês, ver em português e traduzir para Libras. Quem está no palco, ou à frente da congregação, vai espelhar essa sinalização. Metatradução com espelhamento. Olha que chique. Não, aqui foi o áudio. Interessante, né? E, por fim, a última estratégia que eu separei para trazer para vocês foi a estratégia da descompressão. E esse é o sinal, descompressão. Porque quando a interpretação acaba, será que dá para a gente fazer alguma coisa além de chorar e ir embora? Além de lamentar, tipo assim, caramba, eu senti que eu não fui bem, etc. Dá para a gente fazer muita coisa.
Porque a memória que a gente usa na interpretação é a memória de curto e curtíssimo prazo. Sabe quando alguém te fala um telefone assim, 99981, e aí você repete 1, 2, 3, 4 vezes no máximo e anota num papel e aí você já esquece? Você é incapaz de lembrar esse número? Essa memória que você usou de rápido descarte é a memória de curto e curtíssimo prazo. É essa memória que você usa na interpretação. Então, você está lá interpretando 1 hora, o seu cérebro ouve, traduz, pega e descarta essa informação para vir uma nova. Quando termina o processo de 1 hora, você está extremamente exausto e com uma espécie de amnésia pós-interpretação. Tipo assim, você lembra a impressão do que você traduziu, mas você não consegue lembrar todos os detalhes. Por quê? Porque a memória que foi usada foi a memória de curto e curtíssimo prazo. Você acha que lembra porque você conhece a história original. Então, se é a história de Davi, de Golias, etc., você consegue lembrar com mais clareza, porque é uma história que você já conhece e aí você já traduziu a partir também do repertório que você tem. Mas quando você interpreta um texto novo, uma história absolutamente nova, ou quando você sai do contexto religioso e vai para um contexto novo e interpreta 1 hora seguido, quando acaba, é muito difícil você ter alguma memória. Você tem, assim, uma impressão. Por quê? Porque você usou memória de curto e curtíssimo prazo. Olha que interessante. E qual que é a importância de descomprimir? No final da interpretação, você precisa sentar, respirar e sistematizar o que você vivenciou, com esses relances assim que vem, o que eu vivi, o que eu senti, eu não entendi isso, porque se você não fizer isso agora, amanhã você não vai lembrar mais, se agora você já lembra muito pouco, você só tem algumas impressões, o que você interpretou há 10 domingos atrás. Você não vai lembrar. Você vai lembrar mais uma vez. Se você tem afinidade com o tema, se foi uma história que você gosta, que é algo marcante. Mas se te joga num contexto novo, a gente não lembra por conta que a memória que é usada nesse processo é a memória de curtíssimo prazo. Então, nós que somos intérpretes, a gente precisa ter ciência disso e sistematizar tudo aquilo que a gente viveu. Olha que interessa, tudo é muita coisa, né? Mas sistematizar algumas coisas que a gente se lembra daquilo que a gente viveu, para que no próximo domingo, no próximo sábado, no próximo evento, no próximo culto, na próxima missa, eu entre advertido. Eu entre já com o pé atrás. Eu entre mais sabido de mim mesmo. Olha que interessante, sabido de mim mesmo. Mais sabido de mim mesmo. E aí, para que isso ocorra, a gente precisa ouvir. A gente precisa se ouvir e é interessante que você escute o outro também a partir desse lugar do outro. E para a gente finalizar com chave de ouro essa aula, eu separei um texto intitulado de escutatória. Eu fiz uma paráfrase desse texto que eu gostaria de ler para compartilhar com vocês. E é um texto originalmente de Rubem Alves. Eu vou fazer a leitura para vocês da paráfrase desse texto, eu espero que vocês gostem. É sobre escuta, olha que interessante. Sempre vejo anúncios de oratória. Nunca vi anúncios de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. E ninguém quer aprender a ouvir. Porque escutar é complicado. Parafraseio Alberto Carreiro e digo, não é bastante ter ouvidos para ouvir. É preciso que haja silêncio, e silêncio dentro da alma. E é daí que se encontra a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente quer falar. A nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e mais sutil da nossa arrogância. E não nos damos conta de que falar logo em seguida, sem de fato ouvir, é um desrespeito. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falo logo a seguir, são duas as possibilidades. Primeira, eu fiquei em silêncio por educação. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que eu iria falar quando você terminasse. Segunda, eu ouvi o que você falou. Mas o que você disse com um tom de novidade, eu já pensei e eu já sabia. É coisa velha para mim. Tanto que nem precisei refletir. Em ambos os casos, eu estou subestimando o outro. O longo silêncio quer dizer, eu estou pensando e ponderando com cuidado sobre aquilo que você falou. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio de dentro. E é aí, quando se faz o silêncio de dentro, que a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Porque todo mundo tem aquele amigo que quando você chega para contar uma novidade, ele já tem 5 e não te deixa falar. Não seja esse amigo. Porque quem não te escuta, mesmo sem perceber, não te respeita.
E não por má intenção, é porque escutar é difícil mesmo, e não se ensina nas escolas. E para além disso tudo, da Libras, da tradução e daquilo que se ensina nas escolas, eu quero te fazer um convite hoje. Tome as rédeas da sua vida e esteja disposto a ouvir os outros e a si, com escuta diferente. Porque quando você escuta para valer, você dá ao outro o direito de existir como ele é, sem correções, sem pressas. E é nesse espaço, no silêncio que escolhemos, que podemos ver a outricidade do outro e nos devolvemos a dignidade de algo muito importante, a dignidade de ser a gente mesmo. Muito obrigado por me ouvir, por me escutar, por prestar atenção e por estar comigo nessa aula. Eu espero que você ouça, que você se ouça, que você ouça as outras pessoas. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Um abraço gigante para vocês.